mãe dizia boa noite, fechava a porta do quarto e apagava a luz. Aí a árvore que está lá fora começa a balançar e o Sérgio via na sombra das árvores, ele via o quê? Monstros. Todas as noites, ele ficava com tanto medo que ele cobria a sua cabeça até pegar no sono. Era tão complicado, era tão difícil. Sérgio, às vezes, ele tinha tanto medo, que ele não conseguia dormir a noite toda. E tinha vezes que Sérgio também era corajoso, assim como vocês. Uma noite, antes de dormir, aquele monstro horroroso, horrendo, horripilante, estava ali na parede. E Sérgio não conseguia dormir. Aí ele teve uma ideia. Eu acho que para eu conseguir dormir, eu vou ter que ficar amigo desse monstro. Então ele resolveu puxar papo com o monstro. Monstro horrível, horripilante, horroroso, que estava no quarto dele. E aí o Sérgio olhou bem nos olhos do monstro e disse assim: se você não parar de me olhar, eu vou chamar um outro monstro que vai assustar você. Será? Aí então o Sérgio olhou bem sério no olho do monstro e disse assim: se você não parar de me olhar, vai aparecer um monstro muito mais feio que você. E ele tem um olho só. E aí o Sérgio tapou os olhos bem forte assim, ó. Quando ele abriu, aquele outro monstro tinha desaparecido. E agora tinha aparecido um monstro que tinha um olho só. Aí o Sérgio ficou com a vontadezinha de rir, porque aquele monstro com o olho só era muito engraçado. Aí ele olhou bem para o monstro, que não parava de olhar para ele, e disse assim: ei, se você não parar de olhar para mim, vai aparecer um monstro muito mais horroroso que você. Ele tem um olho só e duas bocas. Aí o Sérgio então fechou os olhos bem forte. E quando o Sérgio abriu os olhos, apareceu um monstro com um olho só e duas bocas. Mas adivinhem vocês, o que esse monstro estava fazendo? Olhando para o Sérgio. Ele ficou com vontadezinha de rir, porque era muito engraçado, um monstro com um olho só e duas bocas. Foi aí que ele disse: ei, seu monstro, você é feio, muito horroroso, mas se você não parar de olhar para mim, vai aparecer um outro monstro. E ele vai ter um olho, duas bocas e 3 chifres. E fechou os olhos. Vamos fechar os olhos igual o Sérgio? Fecha bem forte assim. Aí agora nós vamos abrir e... apareceu um monstro com um olho só. Quantas bocas ele tem? 2. E chifres? 3 chifres. E adivinha o que ele estava fazendo? Olhando bem nos olhos do Sérgio. E foi aí que o Sérgio disse: ei, monstro, se você não parar de olhar para mim, agora eu vou chamar um monstro que vai ter um olho, 2 bocas, 3 chifres e 4 línguas. E o Sérgio fechou os olhos e lá estava. Olha o tamanho das línguas do monstro. E o Sérgio ficou rindo baixinho assim. Que monstro mais engraçado. Não tô com medo dele. Ele tá grávido. E aí então, pode ser, né? Foi aí então que esse monstro não parava de olhar para o Sérgio bem no olho dele, assim, assustador. E ele disse de novo: olha aqui, monstro, se você não parar de olhar para mim, eu vou chamar outro monstro. E ele é mais horroroso que você, horripilante, porque ele vai ter um olho, 2 bocas, 3 chifres
4 línguas e 5 umbigos. Aí o Sérgio fechou os olhos e tchan! Quantos umbigos ele tem? Ui, que feio! E esse monstro fazia o que mesmo? Olhava pra ele. Continuava a mesma história. E os umbigos olhando para ele também. Só que agora, o Sérgio já estava achando que estava muito divertido. E disse novamente para o monstro: olha aqui, monstro, você não está me assustando. Agora, se você continuar me olhando, quem vai ficar com medo é você. Porque eu vou fechar os olhos e vou chamar o meu monstro favorito. Porque ele tem um olho, 2 bocas, 3 chifres, 4 línguas, 5 umbigos e 6 pernas. agora ele tem aquelas corcovas que saem da cabeça que nós chamamos eu me perdi aqui. Trombas. Ele tem 6 trombas. Olha! Que assustador! E agora, o que vai ser do Sérgio com esse monstro horripilante no quarto dele? Eu também achei, ele é muito feio, olha bem. Eu acho que ele era um lixo. Então o Sérgio olhou novamente para o monstro e disse assim: ei, chega, cansei dessa história de você ficar me olhando. Para de me olhar, porque eu não tenho mais medo de você. Eu acho você muito engraçado. Mas você vai ficar com medo do próximo monstro que eu vou chamar. Porque ele tem um olho. Vamos dizer comigo? Um olho, 2 bocas, 3 chifres, 4 línguas, 5 umbigos e 6 trombas. E agora esse meu amigo, além disso tudo, ele tem o quê? 7 ramos! Esse é meu preferido. Esse é legal. Esse é meu preferido agora. Eu ia ficar com medo se eu visse um monstro desse no meu